Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Hashizumi e neste vídeo nós vamos estudar a lição do Emmanuel do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier e escrito pelo Espírito Emmanuel, a lição número 4, cada qual. Ele vai analisar o seguinte versículo: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Foi Paulo que falou para a cidade de Coríntios, para o pessoal de Coríntios, 12:4. E aí Emmanuel começa da seguinte forma: Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, vamos lá. Então, Emmanuel, ele começa dizendo o seguinte, que em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Ou seja, independente do lugar que você estiver ou que eu estiver, cada um de nós temos qualidades divinas. E nós podemos usar essas qualidades divinas para edificar as pessoas que vivem à nossa volta. Aí ele continua, que aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Então, tem coisas que nós precisamos aprender e precisamos estar atentos a essas lições. Por outro lado, nós já temos algumas coisas que nós já conhecemos, que nós já sabemos e que devemos ensinar, que devemos passar esse conhecimento para frente. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Então aqui ele começa fazendo o seguinte, ele está falando assim, quem administra pode, com esse trabalho de administrar, ser justo, ensinar a justiça e a magnanimidade. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele vai elencar diversas coisas que você pode fazer dependendo da situação que você estiver. Na verdade, assim, é claro, são alguns exemplos, existem diversos, e aí daí você consegue expandir, estender esses exemplos para outras situações, tá? Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido.
Então, se você é uma pessoa que precisa sempre obedecer, só obedecer, você dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. Então, você tem que fazer bem feito o seu trabalho e dar exemplo para aqueles outros que também recebem ordens e que também precisam fazer bem feito. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. Então, o rico, ele pode, com o seu dinheiro, criar mais trabalho para todas as pessoas e beneficiar cada vez mais pessoas. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Então, o pobre, apesar de ser pobre, ele pode conseguir adquirir por causa dessa situação, porque cada situação que nós passamos é uma lição de Deus para nós, tá? Então, a cada situação nós devemos aproveitar para aprender alguma coisa. Então, no caso de nós pobres, com mais largueza, podemos amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Então, podemos exercitar a nossa capacidade de alimentar a esperança e fazer as coisas com dignidade, fazer tudo com dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. Então, o forte, como ele é mais forte, ele pode ajudar mais pessoas, ele pode ajudar as pessoas que estão em volta dele com mais facilidade. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. Então, o fraco, já que ele é fraco, ele pode aproveitar essa situação de fraqueza para ensinar a humildade. Porque, por exemplo, quando ele pede ajuda para alguém, ele está mostrando humildade. Por isso que as 3 funções da oração, que eu falo isso em outro vídeo, é pedir, agradecer e louvar. Pedir mostra humildade. Agradecer mostra humildade. Louvar mostra humildade. Mas aí dá uma olhada no canal que eu falo mais profundamente sobre esses 3 temas em outro vídeo, tá bom? Nesse aqui a gente continua fazendo análise aqui do texto do Emmanuel. Mas então o fraco, ele pode mostrar-se humilde em qualquer ocasião. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. Então o sábio, ele consegue enxergar melhor a situação, as situações, a realidade, e consegue ensinar para as pessoas como também enxergar da forma correta a realidade. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. Então, o aprendiz, ele tem oportunidades multiplicadas quando ele aprende. E aí ele pode distribuir a riqueza da boa vontade, ou seja, ele pode mostrar boa vontade para aprender cada vez mais e também para distribuir esses ensinamentos. O são, aquele que tem saúde, né? O são, comumente pode projetar a caridade em todas as direções. Ou seja, em outro vídeo eu falo o que é caridade. A pessoa que tem saúde perfeita, saúde mental, física, em todos os sentidos, ele pode fazer a caridade o tempo todo, a todo momento. E aí, novamente, não é aquele conceito de caridade vulgar que nós estamos acostumados, mas o sentido de caridade mais ampla, tá? E aí eu explico isso em outro vídeo nesse mesmo canal. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Então, o doente, ele não vai ser curado de uma hora para outra, então ele precisa ter paciência. Ele precisa exemplificar para as outras pessoas, ele tem a oportunidade de exemplificar para as outras pessoas a paciência, de esperar o momento de ser curado. Claro, tomando as providências necessárias para isso. E aí o Emmanuel arremata: os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um,
Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Deus é o mesmo para todos nós. Apesar das nossas diferenças de dons, apesar das nossas diferenças de capacidade, de nível evolutivo, e o que você imaginar, o nosso Pai é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. Somos filhos do mesmo Pai. Por isso que nos torna irmãos. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nós nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Então, presta atenção onde você está, o que você está fazendo, o que você precisa fazer. Quais são as responsabilidades que estão te chamando e executa essas responsabilidades e atende aos imperativos do infinito bem. Ou seja, faz tudo isso com amor, faz tudo isso com caridade, com um sentimento de caridade, com um sentimento de querer ajudar ao próximo e querer, claro, ajudar a si mesmo também. Isso não é egoísmo, tá? Isso é se amar. Se você não se ama, você não ama ninguém. Você precisa aprender a se amar também, tá? Mas isso também eu falo em outro vídeo. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Então, assim, o tempo todo nós temos que estar buscando a vontade divina, a vontade de Deus, e executar, nos esforçarmos para executar essa vontade divina. E aí, com isso, nós seremos aproveitados pela vontade divina, nós seremos úteis à criação, porque nós somos co-criadores em plano menor. Nós somos filhos de Deus, temos livre-arbítrio e somos co-criadores, ou seja, nós ajudamos com as nossas capacidades no desenvolvimento, na evolução de todas as coisas, inclusive de nós mesmos, inclusive ajudando ao nosso próximo. E aí é isso. Então essa é a análise dessa lição do Emmanuel. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários, tá? Dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos que nós vamos colocar no ar. E eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Obrigado, um grande abraço.